Fala galera, beleza? Vamos falar sobre futebol alternativo. Nesse final de semana na Europa foram vários clássicos pesados pelo continente. Na Grécia, na República Tcheca, na Bulgária, mas sem dúvida alguma o mais pesado de todos, o mais tenso é o Derby Eterno. O clássico entre Partizan Belgrado e Estrela Vermelha. Não vou nem entrar na discussão sobre o maior clássico do futebol mundial, porque aí eu acho que a gente tem que analisar outros aspectos também. Mas quando a gente fala em tensão, rivalidade, jogo pegado, arquibancada fervendo, temos que falar do Derby Eterno, como é conhecido o clássico entre Partizan Belgrado e Estrela Vermelha. Nesse final de semana, no domingo, 2-0 para o Partizan, jogo no Stadion Partizana, casa do Partizan Belgrado. Uma curiosidade já, logo de cara para vocês. Sabiam que a distância de um estádio para o outro, do Stadion Partizana para o Maracanã, sim, a casa do Estrela Vermelha é conhecida como Maracanã, com K, nos anos 50, pouco depois da construção do Maracanã no Rio de Janeiro, quando o estádio do Estrela Vermelha foi construído, era o maior da região e aí foi apelidado de Maracanã por conta justamente da Copa do Mundo de 1950 no Brasil. Mas sabem qual é a distância de um estádio para o outro? 1 quilômetro mais ou menos, até um pouco menos, dependendo ali do caminho que você fizer. Eu já visitei o Maracanã, já visitei o Stadion Partizana também, então tem essa curiosidade. Os dois estádios são muito próximos. Aliás, se me permitem, algo que acontece também na cidade onde eu cresci, Campinas, o Brinco de Ouro da Princesa e o Moisés Lucarelli são ligados também por uma avenida, são muito próximos também. Mas nesse final de semana, 2-0 para o Partizan, vitória que fez com que o Partizan subisse para o 5º lugar do Campeonato Sérvio e o Estrela Vermelha é o 4º. Os dois times têm 17 pontos depois de 9 rodadas, só que os dois têm 2 partidas a menos do que o líder Bačka Topola. Os dois têm partidas a menos porque tiveram campanhas nas fases preliminares de Champions League e Europa League também. E os dois entraram nas fases de grupos dessas competições. O Estrela Vermelha estreou no meio da semana contra o Bayern em Munique, tomou de 3-0. O Partizan recebeu o AZ, isso pela Champions League. O Partizan, pela Europa League, recebeu o AZ da Holanda, empatou em 2-2. E aí, por conta dessas duas partidas, os dois times pouparam alguns titulares no final de semana. E aí entra mais uma curiosidade. Vocês sabem quem é o técnico do Estrela Vermelha? Aliás, do Partizan, desculpa. O técnico do Partizan, Savo Milosevic, ex-centroavante da seleção sérvia, jogou pelo Saragossa, Aston Villa, Parma, entre outros clubes importantes também do futebol europeu. Ele está com 46 anos, é a sua primeira experiência como treinador de futebol. Ele foi assistente técnico na seleção de Montenegro e agora é técnico do Partizan desde março desse ano e vai fazendo um bom trabalho à frente de um dos gigantes do futebol sérvio. Mais de 30 mil pessoas nas arquibancadas, uma festa muito grande e algo que ainda acontece na Sérvia, diferentemente de outros países onde a rivalidade é muito forte também, as autoridades sérvias permitem ainda estádio com arquibancada dividida. Então, jogo no Partizana tem público, tem torcida também do Estrela Vermelha. Jogo no Maracanã tem também torcida do Partizan. Então, nesse final de semana, mais de 30 mil pessoas no Stadion Partizana, e ali cerca de 2 mil torcedores mais ou menos do Estrela Vermelha. Muita festa nas arquibancadas, mas muita confusão também. O fanatismo entre Estrela Vermelha e Partizan é muito grande. Então, eu sinceramente nunca vi, eu já acompanhei alguns todos pela televisão, ainda quero acompanhar no estádio, já acompanhei vários jogos do Partizan com o Estrela Vermelha, do Estrela Vermelha com o Partizan, sempre tem confusão. Aliás, eu estou com a camisa do Partizan porque o Partizan foi o vencedor, mas tem do Estrela Vermelha também, já até gravei outros vídeos aqui com a camisa belíssima vermelha e branca do Estrela Vermelha, ou Červeni Zvezda, como se fala Estrela Vermelha em sérvio. Uma curiosidade sobre essa questão da torcida, da relação da torcida com as autoridades. O jogo foi paralisado, esse do final de semana, 3 vezes. 2 vezes por conta da pirotecnia, sinalizadores dos dois lados, e a polícia e o corpo de bombeiros de Belgrado já se preparam para um jogo como esse com medidas para evitar um problema maior. Então, por exemplo, as duas torcidas têm como costume jogar o sinalizador no campo, e aí no caso alguns caem no campo, mas a maioria diretamente para a pista de atletismo, que existe no Maracanã e existe também no Partizana. Então, como forma de prevenção, o que os bombeiros fazem? Eles deixam a pista de atletismo já completamente molhada antes do jogo. Então, quando o pessoal taca o sinalizador,
já cai lá, é uma forma de controlar também, evitar algum incêndio maior e claro, todos já estão de prontidão ali para apagar o incêndio. Se daria certo isso em outros lugares? Não sei. É uma cultura que existe por lá, é a forma como eles lidam com essa questão das torcidas de Partizan Belgrado e Estrela Vermelha. E aí a terceira paralisação foi durante o segundo tempo, o grupo de ultras do Partizan, que se chama Grobari, eles estenderam uma faixa contra o presidente da Federação Sérvia. E aí o jogo ficou paralisado 5 minutos. Nenhum policial foi lá arrancar a faixa, o árbitro parou o jogo, pediu para os jogadores saírem de campo. Enquanto eles estavam saindo, um torcedor, um integrante da Grobari foi lá e retirou a faixa para a partida poder seguir. Então é uma relação também complicada de poder entre torcidas, clubes, federação nacional na Sérvia. Aliás, a própria origem desses dois clubes, né? Tudo está ligado ao Estado, à independência da Iugoslávia, às guerras que o país já enfrentou. O termo partisãs foram os primeiros jugoslavos que lutaram contra os nazistas durante a Segunda Guerra. Então você vê que tem tudo a ver com política, com a história do país, com a formação da nação sérvia, passando por todo o período jugoslavo também. Um brasileiro esteve em campo, Jander, lateral esquerdo, 31 anos, do Estrela Vermelha, começou no Marília, passou pelo Juventude também, só ele e brasileiro nos dois elencos. Os dois times já tiveram alguns brasileiros ao longo da história também. No total, aliás, vitória do Partizan por 2-0, gol do guineano, atacante guineano Sumar aos 38 minutos do segundo tempo, depois o Zoran Tosic, que é um jogador mais conhecido, fez o segundo do Partizan já nos acréscimos. Do outro lado, talvez o jogador mais conhecido internacionalmente seja o Marco Marin, aquele meio atacante alemão, foi da seleção alemã inclusive por um bom período, já é jogador do Estrela Vermelha também há um tempinho, tá? Então, um resumo básico aí de tudo que aconteceu nesse clássico. Sempre é muito legal assistir Partizan e Estrela Vermelha. O jogo é muito pegado. Para mim não há jogo mais tenso no futebol mundial. Eu sinceramente nunca assisti um jogo mais tenso. É uma das maiores rivalidades do mundo. É um clássico que a arquibancada ferve. Essa tensão passa para o campo também. Então, tecnicamente, não é uma grande partida de futebol, muito pegado, muitas faltas violentas, teve expulsão já no final, mas por conta de segundo amarelo, mas o árbitro dá até uma controlada durante o jogo, porque se ele levar a regra ali, muito no papel, vai distribuir uns 2, 3 cartões vermelhos por partida. No geral, 252 jogos entre Partizan e Estrela Vermelha, 80 vitórias do Partizan, 63 empates e 109 vitórias do Estrela Vermelha. Foi, mais uma vez, muito legal acompanhar a Estrela Vermelha e Partizan. Para quem se pergunta, como é que esse cara assiste esses jogos alternativos? Vocês podem acompanhar aqui na playlist também de futebol alternativo outros jogos que eu acompanho e trago o relato aqui no meu canal no YouTube e também no meu blog no espn.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem o texto. Eu assino um plano de scout profissional de futebol junto com outros jornalistas chamado iScout. Então não tem nada de pirata não, hein? Eu pago para assistir esses jogos, pago caro, viu? Mas tudo bem, vale muito a pena, faz parte da minha profissão, me mantém atualizado em relação aos mais variados campeonatos de futebol pelo mundo. Tá certo, galera? Esse foi o episódio de futebol alternativo dessa semana. Vocês podem acompanhar tudo também pela hashtag Assiste aí Hoffman no Twitter, tá bom? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente se fala. Valeu!